Mundo, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Kátia, esse é o Cá no Mundo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, dá like no vídeo. E hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que hoje eu vou passar para vocês todas as informações do processo, documentos, o que precisa para casar na Irlanda. Então, se você quer saber mais sobre isso, continua ligado aqui. Vamos lá então. Bom, se você foi pedido em casamento, parabéns. Você agora precisa fazer um longo processo, né? Que é o processo de casamento aqui na Irlanda. Então, como muitas pessoas estavam me perguntando, algumas amigas que estão para casar, me pediram informações, eu decidi fazer esse vídeo para ajudar elas e para ajudar todo mundo que estiver precisando. Porque o processo em si já é um pouco complicado, porque tem um monte de documentos e na pandemia, então, que algumas coisas estão mudando toda hora, é mais complicado ainda. Então, com base nisso, eu tô aqui para fazer esse vídeo para vocês, tá? Então, a gente vai começar com a documentação, tá? Você foi pedido em casamento, qual é o primeiro passo que você tem que fazer? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links, tá bom? Que você vai precisar acessar. Um deles é do HeySE, que é como se fosse um... Certo? Você vai ficar bebendo água mesmo? Bom, então o primeiro passo é reunir todos os documentos que você precisa, tá? Vamos começar primeiro com o estrangeiro. O estrangeiro, o europeu, o irlandês que você vai casar. Cada situação, por exemplo, se você é divorciada, precisa de mais um documento diferente. Se você é só europeu, sei lá, italiano, francês ou whatever, precisa de outros documentos, mas eu vou falar um pouco mais sobre a minha situação, tá? Eu brasileira e o meu marido irlandês. O irlandês vai precisar da certidão de nascimento, do formulário de notificação de casamento que você vai pegar na internet, tá? O comprovante de residência, qualquer um, conta no banco, qualquer coisa. O PPS, que é o cadastro do trabalhador, tá? O passaporte e o ID. O brasileiro ou a brasileira vai precisar do PPS, tá? Do passaporte, do GNIB, que é o seu RG, como se fosse o seu RG estrangeiro aqui na Irlanda, do Form Notification, que você vai pegar no site do governo, de um comprovante de residência, tá bom? Pode ser aquele balanço do banco que vem com o seu endereço no rodapé. Certidão de nascimento e uma certidão de estado civil ou uma escritura pública declaratória. Kátia, o que é isso? Eu nunca ouvi falar na minha vida. Calma que eu vou explicar e vou mostrar pra vocês os meus documentos, tá bom? Então você vai ter referência. A certidão de nascimento, que vem do Brasil, ela precisa ter sido emitida há pelo menos 3 meses, tá? Tem que ser recente. Então, a certidão de nascimento, ela não precisa ser a full, a completa, porque quando você pedir a certidão, eles vão perguntar, você quer a de inteiro teor ou a simples? Pode ser a simples, tá? E os seus pais podem ir, não precisam de procuração geralmente, eles podem ir no cartório e solicitar a sua certidão de nascimento, até porque é um documento deles também. Então, eles podem solicitar a certidão de nascimento para você, tá bom? O segundo mais importante é a certidão de estado civil ou certidão de solteiro, que alguns lugares chamam. Só que esse documento ele é um problema porque pouquíssimos cartórios sabem que ele existe, sabem que ele é e sabem como fazer um. No meu caso, eu tive uma imensa dor de cabeça, porque eles não sabiam o que eram, não entendiam que documento que eu precisava, e no final eles emitiram 2 certidões de nascimento para minha mãe e me mandaram aqui 2 certidões de nascimento. Então, se o seu cartório é muito bom, como da minha cidade, que não sabe o que é uma certidão de estado civil ou de solteiro, não se preocupe, porque você pode fazer a escritura pública declaratória. O que é esse documento? É um documento em que um membro da sua família, ou assim, a minha mãe fez pra mim, né? Então eu imagino que tem que ser alguém próximo. Vai no cartório, faz uma declaração, eles afirmam que aquela declaração é verdadeira,
declara que você é solteiro, que você não é casado, e 2 testemunhas precisam assinar. Então eles vão fazer essa declaração e isso é escritura pública declaratória. O preço não é muito barato, pelo menos para mim eu tive que pagar R$500 num documento, só nesse documento, só para emitir ele. What? What the fuck? Tá? Outra coisa importante, você precisa apostilar e você precisa traduzir esses documentos. Não pode ser, fulano, vem aqui, traduz esse documento pra mim. Não, tem que ser um tradutor juramentado. Então eu vou mostrar pra vocês, ó. Essa é a minha... Eu não queria mostrar os dados, né? Certidão de nascimento, tá? Simples, normal, ó, vou mostrar de longe. Tem os dados, tudo, nome do pai e da mãe. E essa aqui é a escritura pública declaratória, tá? É assim, beleza? E deixa eu ver. Aí, Kátia, o que é um apostilamento? Que é o que eu tenho que fazer. O apostilamento é isso aqui. Pô, essa certificação aqui de que o documento é válido internacionalmente, fora do Brasil, tá bom? Você precisa apostilar a certidão de nascimento e a escritura pública declaratória ou a certidão de solteiro, tá? Você tem que apostilar os 2 documentos. Esse apostilamento, ele tem que ser feito dentro do estado que você foi registrado. Não precisa ser o cartório que você foi registrado quando nasceu. Pode ser outro cartório, porque nem todos fazem esse processo de apostilamento, mas tem que ser dentro do mesmo estado, tá bom? E deixa eu ver, foi isso. E a tradução. Bom, o que eu fiz? Eu pedi para minha mãe solicitar esses documentos no Brasil, né? Pedi para ela apostilar no Brasil. Você também pode apostilar pela embaixada aqui na Irlanda, mas o processo é muito mais demorado. Eu não procurei entrar em detalhes, mas como eu tinha essa informação de que era muito demorado e eu conseguiria mais rápido pelo Brasil, então eu fiz pelo Brasil, tá? Então minha mãe foi lá no cartório que eu nasci, pediu a minha certidão de nascimento, pediu a escritura pública declaratória, assinou, levou as testemunhas, mandou para uma outra cidade, eles apostilaram, ela coletou, colocou num correios particular. Eu usei uma empresa que eu não vou falar o nome porque eles não me pagam para isso, mas qualquer empresa de transporte, de envio de documentos, de carta pode fazer para você. E aí chegou o documento em 7 dias aqui. Então, quando chegou o documento, eu digitalizei e mandei para uma outra empresa que faz aqui na Irlanda as traduções. Você não precisa fazer a tradução no Brasil, você pode fazer aqui. Então, chegou o documento aqui, digitalizei, mandei para essa empresa, eles traduziram e certificaram. Eu vou mostrar para vocês como é a tradução juramentada. Ixi, eu não posso muito. Ó, ele vem com esse selo assim, tá? E aí vem o logo da empresa, né? Que não tô ganhando nada pra isso, tá? Só pra ajudar vocês. E esse é o certificado. Deixa eu ver o que mais. E essa tradução, ó. Aí vem o mesmo documento, só que todo traduzido, tá vendo? Então, é isso que você vai fazer. Pediu os documentos, mandaram pra você, chegou, traduziu, tá tudo em mão. E agora? Agora você vai ter que notificar o governo de que você quer casar. Você pode fazer esse processo antes de pedir os documentos ou depois, fica a seu critério. Eu procurei saber quais eram os documentos, aí já reuni eles e depois eu entrei com a notificação. Se você quiser ganhar tempo, você já pede notificação, mas não sei, depende, pode ser que a data seja muito próxima da sua entrevista e não dê tempo de chegar os documentos. Bom, como você vai notificar o governo que você quer casar? Tem 2 opções. Você pode entrar no site e vai ter lá a opção, quando você entra naquele perfil que eu falei pra você, How to get married in Ireland. Vai ter um monte de steps, nossa, até enrolou ali. Vai ter um monte de steps, de passos, e um deles é fazer a notificação. Aí você clica e ele vai te direcionar para umas escolhas e o formulário que você vai preencher online e escolher a data mais ou menos de quando você quer casar,
Eles que dão a data para você, mas você pode dar mais ou menos uma previsão de quando você quer. Sempre a data do casamento vai ser no mínimo 3 meses depois do seu notice. Depois que você noticia eles têm 3 meses para marcar o seu casamento, tá? Nunca é antes dos 3 meses. Então, se você está planejando casar, é muito importante ter antecedência, porque eles têm 3 meses para fazer o seu processo de casamento, né? Nem no Brasil chega lá, mês que vem tô aqui. Não, é 3 meses, tá? Então, você entra lá, escolhe mais ou menos a data e tudo mais, ou você manda um e-mail para o cartório local da cidade onde você está morando, ou onde você quer casar, né? E aí eles vão te mandar um e-mail falando dos documentos e tal, e preparar o seu appointment, que é um agendamento onde você leva os seus documentos e dá entrada no processo. Uma coisa muito importante também, além dos documentos, você vai ter que pagar uma taxa de 200 euros, tá bom? No meu caso, como eu sou uma pessoa muito calma, eu não sou ansiosa, o que eu fiz? Eu entrei no site, fiz o agendamento online e mandei e-mail. Bom, o casamento, ele é normalmente agendado para a cidade onde você mora. Mas por causa da pandemia, agora o governo está autorizando você marcar para outras cidades, porque teve um número muito grande de casamentos, atrasou os processos por causa da pandemia, então eles estão dando a opção de escolher outras cidades. Então o que eu fiz? Eu entrei no site, fiz o agendamento, procurei as cidades que tinham a data mais próxima para o casamento, né? Porque eu tava com um problema no meu visto. Assim, não que tava ilegal, mas ele iria vencer, então eu tinha que casar antes dele vencer. E eu tinha um curto prazo para isso. Então eu entrei no site, vi as cidades e aí eu marquei para Wicklow, que, meu Deus, 3 horas de viagem aqui. Aí marquei para Wicklow e falei pro meu marido e aí a gente ligou lá também, mandamos um e-mail. Mandei um e-mail para Galway e fiz online. No escritório de Galway eles falaram, olha, é impossível vocês pegarem data para agora, porque tá muito lotado, só no ano que vem, uma coisa assim, mas eu vou encaminhar vocês para outra cidade. Então, vamos lá. Tá com os documentos em mãos, já notificou o governo, tá com o formulário preenchido, chegou o dia do agendamento. Então, uma coisa muito importante, se você tem qualquer dúvida, ligue no cartório que eles vão te passar informações, vão te ajudar. Eu tinha feito o agendamento para uma cidade em Wicklow, muito longe, 3 horas daqui de carro. E quando o Michael ligou para a moça, ela mudou o nosso agendamento de Wicklow para Ness e já fez a nossa entrevista, que geralmente o apontamento você traz os documentos, depois você tem uma entrevista que é no outro dia que eles agendam também e depois você pega a data do casamento. Essa moça, a gente ligou lá e ela já transferiu o nosso agendamento para uma outra cidade, um pouco mais próximo, fez com que a nossa entrevista fosse no mesmo dia, com a documentação e a entrevista juntos, e já nos deu a data do casamento. Então, 3 meses antes a gente já tinha a data de casamento. Teve uma amiga minha que ela foi casar e ela pegou agora na pandemia, ela pegou a data só 2 semanas antes de casar. Teve tempo de preparar nada e até porque tava tudo fechado, né? Então a moça foi super legal com a gente e fez toda essa... facilitou o processo pra gente. Dia da entrevista. FBI, open up! Não fique nervoso e desesperado achando que você vai ser deportado e vai pro Brasil e não vai poder casar. Fique tranquilo, se você está falando a verdade, eles trabalham há anos com isso e eles vão saber que você está falando a verdade. Então, como funciona a entrevista? Primeiro vocês chegam, apresentam as documentações, ele vai preencher um formulário, depois ele vai pedir para um de vocês sair da sala. Ela dura mais ou menos a entrevista 15 minutos. Essa entrevista para que serve? Para saber se o casamento é de verdade ou se é armação, porque tem isso aqui, pessoas que pagam para outras pessoas para casar só para ter um visto ou para poder ficar no país legal, né?
A entrevista dura cerca de 15 minutos, tá bom? Então eles vão preencher os dados com a sua documentação, um de vocês vai sair da sala e ele vai fazer perguntas. As perguntas podem ser quanto tempo vocês estão juntos, aonde você mora, como vocês se conheceram, se vocês têm pets ou não, o que vocês fazem nas horas livres. Essa parte foi muito engraçada, porque ele perguntou pro Michael, o que vocês fazem nas horas livres? E o Michael falou, a gente caminha na cidade, compra sorvete, anda por lá. Aí ele perguntou pra mim, o que vocês fazem nas horas vagas? Eu falei, a gente vai pro parque, faz uma caminhada. Aí ele falou, mas vocês pegam alguma coisa? Eu falei, pego o casaco. Bem interessante. Mas o cara entendeu, ele não achou que era uma pergunta errada, entendeu? Ele entendeu e aprovou a gente na entrevista. Então, faz entrevista com um, depois sai, faz entrevista com outro, depois os dois vêm juntos. Eles perguntam também, olha, você está casando por livre e espontânea vontade? Você não pagou pra ele? Eles fazem essas perguntas porque é o trabalho dele, tá bom? E aí você fala, não, claro que não, senhor. E aí depois vocês vão pra sala e aí eles te dão um notes, né? Se deu tudo certo, você tá casando de verdade mesmo, os documentos estão certos, ele preencheu o formulário e eles vão te dar essa carta aqui, ó. Uma carta com a data do seu casamento, não sei se dá pra ver, claro. Com a data do casamento e aonde vai ser. Aí, galera, é só alegria. Só contratar o buffet, entendeu? Tudo mais. Uma coisa, se você só vai casar no civil normal, porque eles têm um salão, o que eles fazem? Geralmente eles alugam um hotel, porque na pandemia agora não tá podendo casar no escritório, que nem no Brasil, sabe? Que vai no escritório lá e assina o papel. Então, eles precisam de um espaço maior. Então, no meu caso, o próprio governo alugou o hotel, então um salão no hotel, onde acontecem os casamentos. É decoradinho, assim, bonitinho, tem sistema de rádio, se você quiser pôr alguma música de entrada e tal, como vocês viram no meu casamento. Aquele salão que eu casei foi o governo que alugou no hotel para os casamentos daquele dia. E a decoração que tinha e tal, as cadeiras foram eles mesmos que colocaram, não fui eu. Eu só cheguei e casei. Mas se você quer fazer em algum outro lugar, você precisa informar isso no formulário mesmo. Aquele formulário que eu falei pra vocês que eles mandam pra você pega no site. Aonde vai ser, quem vai realizar, tudo mais, você tem essa opção. Você pode marcar o casamento pra um lugar, só que aí você paga mais uma taxa, ou então só vai com a galera e casa onde eles levaram você. Tá bom? Deixa eu ver... Depois que a gente casou, eu fui com meu esposo na imigração, levei minha certidão de nascimento, ele apresentei as documentações e depois de 2 semanas o Stamp 4 chegou, que é o meu visto de esposa de irlandês, que aí eu posso trabalhar full time, eu não preciso pagar curso de inglês, aí é uma outra história que depois eu conto pra vocês. Mas eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a clarear as mentes e as dúvidas. Eu peguei bastante coisas assim que eu tinha dúvida, porque as pessoas falam, tem que apostilar. Eu falo, o que é uma apostila? Como que é isso? Que bicho que come? E aí eu mostrei já pra vocês como é, pra vocês terem uma ideia. Ou tradução, como é a tradução, o que vem, o que vai, tem que traduzir tudo? Não precisa traduzir tudo. Só a sua certidão de nascimento e a certidão sobre solteiro lá que eu falei pra vocês. Tá bom? Tudo você precisa tirar cópia, tá? Leva a cópia original. Precisa apostilar só a via original, não precisa apostilar a tradução, tá bom? E acho que é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, fique com Deus, até mais.